Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode se proteger de uma desvalorização de um token que tende a desvalorizar ao longo do tempo. Quem assistiu meus vídeos logo no início, lembra que eu fiz algumas compras nesse token Cake e eu coloquei naquela pool de liquidez. Se você abrir aqui o site da PancakeSwap, que é a corretora, e vem aqui em Earn e Pools, de fazer um stake flexível ou um stake bloqueado. Então eu optei por fazer aqui um stake bloqueado e ganhar um pouco de rendimento a mais. Só que qual é o problema disso? O problema é a desvalorização do token. Aqui eu tenho 18 cakes, o rendimento nessa moeda. E aqui, ó, veja que eu ainda vou destravar esses tokens apenas em 187 dias. Porém, se a gente olhar aqui o gráfico, o que é que acontece com o token? De alta histórica, all time high, esse token só se desvaloriza. Se a gente olhar aqui, isso já dá uma desvalorização de 97%. Então, como que a gente pode se proteger disso? Quando estava nessa faixa aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, que mais ou menos em 4 dólares, aconteceu um destravamento das pessoas que estavam fazendo o stake bloqueado. E eu fiquei com medo de esse valor aqui, eu estava mais ou menos com 100 dólares aqui, se desvalorizar ainda mais. Então, o que eu fiz para me proteger disso? Veja que agora só tenho 29 dólares. Então, eu entrei nessa plataforma chamada Venus e você tem a possibilidade de tomar o empréstimo em algumas moedas. Por exemplo, nesse lado aqui, Supply, você tem a possibilidade de depositar alguma moeda, sei lá, DAI, USDT, BTCB, que é um recibo de Bitcoin, BNB, Ethereum, o próprio Cake, etc. Tá? Então você pode colocar, né, o token, né? E do outro lado, onde tem Borrow Market, você tem a possibilidade de retirar, ou seja, tomar como empréstimo essa moeda. Só que veja que aqui eu tomei um empréstimo do token Cake. E eu tomei esse empréstimo do token Cake, 33 cakes. Como funciona isso? Bom, primeiro você tem que ter um depósito para poder tomar emprestado. É como se você tem, por exemplo, 100 dólares em BTCB, que é o token de Bitcoin, e desses 100 dólares você pode tirar até 80% desse valor como emprestado, tá? Deixa eu voltar aqui para minha carteira. Você pode tomar como emprestado. Só que tem algumas pegadinhas e eu vou dizer quais são, para você não correr esses riscos. Que o principal deles é o risco de liquidação. O que significa? Imagina que você depositou aqui BNB, veja que eu tenho depositado 42 BNB, o que me dá 432 dólares. Então você tem o direito a retirar uma quantidade de dólares ou qualquer outro token que você quiser. Veja que aqui eu tirei 200 dólares em USDT. Além disso, eu tenho 27 dólares em BTCB e 432. Então, veja que eu tenho um saldo positivo de 450. E eu tirei aqui, ó, tirei muito mais em Cake, porque o token se desvalorizou e aconteceu que minha dívida ela vai caindo. Percebeu a jogada? Vê só. Primeira pegadinha é o seguinte. Eu tenho 459 dólares de colateral, ou seja, que eu depositei. E eu retirei aqui 252 dólares, tanto em USDT quanto no token Cake. Então, eu tinha tirado muito mais Cake, estava nessa faixa vermelhinha aqui, e é um risco muito grande. Mas como eu percebi que Cake tinha a possibilidade de cair bastante, o que eu fiz, tá? Eu peguei e fiz essa retirada de Cake, troquei por BNB e depositei mais aqui. Então, eu fiquei, né, um pouquinho mais positivo. Deu certo, né? Porque o token Cake deu uma baita de uma desvalorizada, o que significa que minha dívida ela diminuiu, ou seja, o quanto que eu tenho aqui de supply em relação ao que eu tenho que devolver do empréstimo, o que eu tenho que devolver diminuiu, certo? Ou seja, era como retirei como emprestado 70 dólares e agora eu só tenho que pagar 50 dólares. Porém, você não vai ficar no token Cake. Você vai trocar por outra coisa, talvez por dólar, talvez por BNB, talvez por um recibo de Bitcoin dentro da rede BNB. Essa plataforma aqui ela funciona dentro da rede BNB, certo? E esses 200 dólares que eu tomei como emprestado, eu vou mostrar onde está agora, tá? Eu vim aqui, ó, e fiz um farm. Aqui, né, Venus, você pode
depositar colaterais, TCB, BNB, você pode tirar tokens e você pode fazer uma pool de liquidez. Por exemplo, aqui, ó, eu acabei fazendo uma pool de liquidez em USDT BNB. Estou ganhando aí em torno de 14% ao ano de rendimento, né? E também estou ganhando aí o token cake. Eu estou ganhando o token cake sem necessariamente comprar o token cake. Então é muito mais vantajoso ganhar do que você comprar ele. Então, eu acredito que por isso que tem esse token tende a desvalorizar, porque as pessoas ganham muito mais do que simplesmente você tem que comprar esse token. O empréstimo que eu tenho aqui, meu objetivo é somente me proteger dessa parte aqui, ó, que está bloqueada. Se a gente vir aqui em pools, eu tenho aqui, deixa eu mostrar, cake bloqueados. Aqui veja que aqui eu tenho 18 depositado e minha dívida aqui é de 33, correto? Sim, porém eu tenho outra carteira que também tem um pouquinho de cake. Eu acho que tem uns 16 cake também. Então, juntando essa carteira aqui com outra carteira que eu tenho, dá um pouco menos do que esses 33 cakes que eu tirei como emprestado aqui. E graças a Deus deu certo, né? Me protegi dessa desvalorização do token cake, beleza? Então, se você tem cake, você pode fazer isso, mas novamente, tome cuidado com isso, porque primeiro ponto que você tem que tomar cuidado. Se você colocar, por exemplo, um stablecoin, DAI, BUSD aqui, USDT, e você, por exemplo, vamos supor que você depositou 200 dólares, e você tira 100 dólares no token cake como empréstimo. Aí o que acontece? Sua dívida é de 100 dólares. Mas se o token cake dobrar de preço, isso pode acontecer já que ele está com baixo volume, ou seja, ele está com 1,50 e ele voltar aqui para 3 dólares ou mais, voltar para essa faixa aqui, perceba que sua dívida ela aumenta, ou seja, sua dívida era de 100 dólares, agora passa para 200 ou mais. E o que acontece? Se sua dívida ultrapassar esse pontinho vermelho aqui, a plataforma ela fica sujeita a vender a qualquer momento seus tokens para pagar a sua dívida. Então, por exemplo, vamos supor que esse token cake ele dispara e multiplica aqui por minha dívida é 252. Para eu começar a ser liquidado é a partir daqui. Acontece, são 80%. Eu tenho 73% do máximo empréstimo. Então, se passar aqui de 80%, ele vai começar a vender a qualquer momento meus tokens. Que tokens são esses? BTCB, BNB. Então, o que iria acontecer? Se você tivesse depositado o SDT e sua dívida em cake aumentasse muito por conta da valorização dele, por exemplo, aconteceria que a plataforma ia pegar os teus USDT e ia vender no mercado. Então, tua dívida ia sumir, porém você ficaria sem seus dólares. Por isso que eu optei por trocar o token cake emprestado por mais BNB. Por quê? Porque se o mercado ele se valorizar, acontece que o token cake ele tende a valorizar, mas o token BNB ele também iria tender a se valorizar. Outra coisa, minha dívida, e eu depositei aqui nessa pool de liquidez, os aproximadamente 200 dólares, e eu estou ganhando aí em torno de 12% ao ano, mais ou menos. Você fazer uma pool de liquidez ali, porque essa funciona também na V3, com pool de liquidez com um pouco maior, já que sua dívida é em stablecoins. E se o token, por exemplo, o BNB, se valorizar, acaba que você ganha muito mais, além dessa valorização aqui constante, tá? E essa valorização aqui, essa taxa, ela tende a aumentar ou diminuir dependendo do volume de mercado. Como o volume de mercado está baixo nesse momento, acontece que o volume é menor e eu vou ganhar menos taxa. Mas se o volume aumenta, eu tendo a ganhar mais taxas, tá? Deixa aí nos comentários se você utiliza esse tipo de plataforma e estratégia para você se proteger de desvalorização de tokens. Veja que você pode fazer isso também com outros tokens, como por exemplo o Doge, ou como por exemplo, quem tomou emprestado o S, assim, sua dívida foi praticamente para zero. Enfim, tem algumas estratégias para você montar, essa é uma delas. O token Luna, tá vendo? Quem tomou emprestado Luna, veja que agora a plataforma não permite mais tomar empréstimo. Veja que aqui, a liquidação e o APY e também a wallet. Se você vier aqui em Void e Market, você vai ver que o TVL dele está zero. Então você não consegue mais tirar empréstimo, mas quem tirou naquela época, a dívida foi para zero, tá? Então é isso.
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Um forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo.